Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo sobre o Folium e nesse vídeo vamos fazer justamente a alteração que comentei anteriormente, que é o seguinte: atualmente nós temos que informar a cor externa, cor interna, prefixo e o ícone que nós vamos utilizar para cada uma das localidades. Só que a gente não precisa fazer isso. Por quê? Porque essas características de cor, tanto externa quanto interna, quanto prefixo, quanto ícone, são referentes ao tipo. Então basta informar a cor externa, interna, o prefixo e ícone daquele tipo uma vez e depois pegar essa informação e juntar aqui com essa planilha. Então como que nós vamos fazer? Eu vou fazer da seguinte maneira. Tem aqui a pasta onde eu tenho essa tabela, eu vou simplesmente vir aqui, copiar a tabela que nós temos. A nova tabela aqui, então, eu vou chamar de tabela. Você pode chamar o nome que você quiser. E nessa daqui, eu vou simplesmente vir aqui e apagar essa informação. Nós não precisamos mais. Nós precisamos somente aqui do tipo, então. Vou salvar. Aqui, salvar de novo. E nessa nova tabela, eu vou fazer justamente o contrário. Eu vou apagar as outras informações. E aqui onde tem um tipo, eu vou tirar os que repetem. Então, eu venho aqui em dados, remover duplicatas, que é esse daqui, esse ícone, e só dar OK aqui. Pronto. Então agora eu tenho aqui 4 tipos, eu informo a cor externa, interna, prefixo e ícone. Então aqui está OK. Vou salvar. E agora nós precisamos adaptar aqui o nosso código. É importante falar que você pode fazer isso aqui de maneiras diferentes. Essa é uma que eu acho bem fácil de se fazer, então por isso eu recomendo. Primeiro passo, então, é ler as duas tabelas. Ele já lê a primeira tabela, que se chama local.xlsx, e agora ele tem que ler também a que se chama tabela. E aqui a gente coloca o nome que a gente quiser, eu também vou chamar de tabela. Então nós temos a primeira tabela, que é justamente as dos municípios com latitude, longitude e o tipo, e nessa outra nós temos o tipo e as características do marcador. Temos agora, então, que juntar essas duas tabelas. Como eu disse anteriormente, existem outras maneiras de fazer isso. Eu acredito que juntando é a maneira mais fácil de se fazer. Por quê? Para o Python aqui, existem já dois data frames, que é justamente o primeiro aqui, que é o primeiro arquivo do Excel, o segundo aqui, que é justamente a tabela, e nós vamos criar um novo. Eu vou chamar aqui, então, o nome de final. Você pode dar o nome que você quiser. E eu vou justamente juntar a primeira matriz com a segunda. Então, para isso, eu vou escrever aqui pd.merge. E aí, aqui dentro, eu tenho que informar justamente o que eu quero juntar. Então, eu quero juntar a tabela que se chama ler com a tabela que se chama tabela. Aqui importa a ordem, tá? Na realidade, para o nosso código não faz diferença alguma, mas esse item daqui será justamente o que vai ficar à esquerda e esse daqui o que vai ficar à direita. Como nas duas tabelas eu já tenho uma coluna que se chama ID, eu não preciso informar aqui que é para ele juntar a partir do ID. Então, com isso já nós temos aqui a tabela final. E por fim, no nosso loop aqui, eu preciso informar que agora ele não vai ler mais a tabela que se chama ler. Ele vai ler a tabela que se chama final, porque é essa que tem as informações referentes às características daquele marcador. Então, com isso, basta vir aqui e rodar, vou apertar F5 e rodar, vou dar OK. Eu digitei errado aqui, marge, é merge, é com E, vou salvar. Ele rodou aqui já. Vou rodar aqui então, atualizar. E olha que interessante, nós temos já aqui os nossos marcadores. Tanto que para mostrar realmente que funcionou, nós podemos vir aqui na tabela que nós temos e eu vou fazer uma alteração então. Eu vou chamar esse aqui de 4 e esse aqui de 3 e vou mudar aqui também esse de 2 e esse aqui para 1. Então com isso eu vou mudar justamente as cores que nós temos aqui dos nossos itens. Vou fechar aqui, salvar, vou rodar novamente, atualizar. Então agora quando atualizar ele vai mudar justamente as cores, vamos ver? Olha que ele mudou as cores aqui referente aos ícones. Vamos voltar então ao padrão como que estava lá. Vou vir aqui, abrir de novo o arquivo, trocar aqui de novo então para 1, 2, 3 e 4. Vou salvar. E quando eu rodo aqui o comando novamente, nós vamos ter justamente ele atualizando aqui as cores.
No Python aqui a gente pode conferir nossas tabelas, ó. A primeira tabela, que é a ler, ele vai ter as informações aqui referente aos municípios. Então, no total nós temos 22, então ele vai do 0 até o 21, porque contando do 0 dá justamente os 22. E aqui ele tem justamente as informações. Nós podemos ver que tem o nome do município, o estado abreviado, o município com o estado, a longitude, a latitude e o tipo. E na nossa tabela, que se chama tabela, ele tem justamente os tipos, ou seja, o tipo daquele município, a cor externa, prefixo e o ícone. Por fim, na tabela que se chama final, ele vai ter justamente todas essas informações. Ele começa aqui em cima, aí ele quebra e termina aqui embaixo para os 22 municípios. Então, voltando aqui no código, só para verificar, ó. Primeiro nós temos, então, abrimos a primeira tabela, abrimos também a segunda, criamos a terceira tabela com panda.merge, então merge, aqui quais as tabelas que nós queremos juntar, então a ler com a tabela, e aqui no loop, nós justamente vamos fazer o loop dentro da tabela final. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu junto em breve, abraços e até mais!